Fala galera, beleza? Seguindo com a parte de síntese proteica, hoje a gente vai falar sobre tradução. Só para a gente relembrar, o DNA ele tem a informação de como produzir a proteína. Essa informação vai ser transcrita para o RNA mensageiro e depois eu preciso pegar essa informação e traduzir ela. Traduzir nada mais é do que transformar essa informação na nossa proteína, ou seja, colocar aqueles aminoácidos na ordem que eu preciso. Só que para eu poder fazer isso, eu preciso entender o que é o código genético. O código genético nada mais é do que esse sistema de informação. Que aminoácidos eu tenho que colocar na minha proteína? Qual é a ordem desses aminoácidos? Lembra de estrutura primária? Eu vou deixar um card aqui para vocês assistirem de novo a aula de proteína, que é importante para a gente conseguir fazer essa associação. Então, quando eu falar de código genético com vocês, lembrem sempre do seguinte: eu estou falando de códons. Códons são trincas de bases nitrogenadas, trincas de nucleotídeos. Se eu estou falando de trincas de nucleotídeos, eu tenho 4 bases diferentes. Essas bases podem se repetir. Então, isso me gera 64 combinações diferentes. Como o RNA mensageiro ele é escrito lá daquela forma de 5 linhas para 3 linhas, eu vou ler ele dessa forma. Tudo bem? Lembra que é o sentido da vida, sempre de 5 para 3. Tá bom, beleza. Eu já sei o que é um códon, já sei que um códon é uma trinca de bases. E eu também posso dizer que um códon equivale a um aminoácido na minha proteína. Mas que aminoácido vai ser esse? Aí a gente vem para a tabela de códigos. O código genético ele vai ter 3 características muito importantes. Essa tabela ela é universal. Todos os seres vivos vão usar exatamente esse mesmo sistema. Isso quer dizer o quê? Que quando eu estiver falando com vocês sobre um determinado aminoácido, por exemplo, a alanina. Eu tenho aqui, a alanina. Qualquer organismo, uma bactéria, um protozoário, uma planta, quando ele for colocar a alanina numa proteína dele, ele precisa ter alguma dessas trincas aqui. Essa é a minha primeira característica, é a universalidade. A segunda característica está representada aí, nessa imagem que eu destaquei. Eu tenho trincas. Só para a gente enfatizar, eu tenho trincas. E cada trinca, um aminoácido, certo? Então, a comunicação é sempre pelos códons. Além disso, a nossa terceira característica também está representada aí. E o que seria isso? Perceberam que eu separei a alanina e eu tenho 4 códons diferentes para a alanina? Isso é bem simples. Se eu tenho 64 códons e apenas 20 aminoácidos, eu tenho mais códons que aminoácidos. Então, diferentes aminoácidos vão entrar na proteína. Agora, quando eu estiver colocando os códons ali para serem lidos, códons diferentes vão colocar um mesmo aminoácido. Por exemplo, no caso da alanina, GCU, GCC, GCA e GCG colocam sempre a alanina na proteína. Aqui eu preciso lembrar disso? Não, claro que não. A gente não precisa gravar a tabela de código. Alguns a gente vai ter que gravar. Quais são os que a gente tem que gravar? Preste atenção. Eu preciso gravar esses aqui que eu já deixei destacado aqui fora, que são os códons de parada. Eu falei em 64 códons, mas apenas 61 são, de fato, aminoácidos que vão entrar na proteína. 3, que são esses de parada, o AG, o GA e o AA, eles vão sinalizar que o processo de síntese acabou.
e aí a proteína ela vai ser retirada ali. Tudo bem? E eu tenho um códon chamado de start códon, ou códon de iniciação, que é a metionina. Se vocês perceberem, a metionina ela não faz parte dessa degeneração. Só existe um único códon para a metionina. A metionina sempre vai entrar na proteína. Ela pode até ser retirada no processo, mas ela sempre vai entrar. Tudo bem? Então, essas características são as características que vão me definir o que é o código genético. Entendido o código genético, eu sigo com o processo. Só para a gente recapitular. Um códon, 3 nucleotídeos. Então, 7 códons, 21 nucleotídeos. Até aí, fácil. Se eu tenho 7 códons, quantos aminoácidos eu vou ter? Isso aí. Eu vou ter 7 aminoácidos, porque um códon é igual a um aminoácido. A relação de códon e aminoácido é de 1 para 1. Nós falamos sobre RNA mensageiro na última aula, mas nós temos outros 2 tipos de RNAs muito importantes para o processo de síntese das proteínas. O RNA mensageiro ele vai ser lido pelo RNA ribossômico. Essa estrutura aqui é responsável por se associar ao RNA mensageiro, ler as informações que tem ali e unir os aminoácidos que vão ser trazidos pelo RNA transportador. O transportador, o próprio nome dele já está dizendo para mim o que ele faz. Ele transporta. Ele vai transportar os aminoácidos. E aí tem um ponto de verificação muito importante. Se no mensageiro eu tenho códon, no RNA transportador eu vou encontrar o anticódon. O que é o anticódon? O anticódon vai ser um complementar do códon. Então, para poder liberar o aminoácido que o transportador está trazendo, o anticódon tem que parear no códon, eles fazem o pareamento, estando correto esse pareamento, o aminoácido fica no ribossomo e o transportador é liberado. Tudo bem? Nós falamos sobre diferença na transcrição entre procariontes e eucariontes. E nós temos diferenças também na tradução. A principal diferença está justamente na estrutura do ribossomo. O ribossomo dos organismos procariontes é um ribossomo chamado de 70S. Esse S é de subunidade, é porque o ribossomo ele é formado por proteínas associadas ao RNA ribossomal. A gente não precisa entrar no detalhe da conta, do valor que chega até nesse 70 não, tá? Ele é formado por 2 estruturas, uma maior e uma menor, uma 50, uma 30. Eu sei que 50 mais 30 não dá 70, mas lembra só do número, tá? 70S é o de procariontes. Nós, eucariotos, temos o 80S. Também a soma não vai dar 80. A soma é 60S mais 40S. Mas isso é importante para a gente saber mais uma diferença entre esses 2 organismos. E nós temos também aquele RNA transportadorzinho que eu falei com vocês. Ele vai ter lá o anticódon. E aqui, ó, nós temos o códon no mensageiro e o anticódon no transportador. O transportador ele vai ter esse formato que os livros costumam chamar de trevo. Ele também tem aquela estrutura de 5' para 3', e os aminoácidos sempre vão estar associados à extremidade de 3', tá bom? Um outro ponto importante é que
existem vários RNAs transportadores diferentes. A gente não precisa também tentar decorar quem são, mas vão existir vários, tá? Para a gente, então, entender o processo de tradução, uma vez que eu tenho entendido quais são os componentes dessa tradução, né, esses elementos que a gente viu dos tipos de RNA, eu preciso entender cada uma das etapas. Então, eu tenho o ribossomo, que vai se associar ao RNA mensageiro. No RNA mensageiro, eu tenho os códons. Esses códons vão ser lidos por esse ribossomo. Lá, nesse ribossomo, vão entrando os RNAs transportadores que apresentam os anticódons para fazer aquele pareamento e trazendo os seus aminoácidos. O pareamento está correto, deixa o aminoácido ali. Então, quando eu falo dessa tradução, eu vou separar ela em 3 etapas. A primeira etapa é a iniciação. Eu sei que é complicado, mas tenta prestar atenção nesse pequeno detalhezinho aqui. Iniciação, o próprio nome está me dizendo o que é. É o começo da minha tradução. Lembra que eu falei? Existe o códon de iniciação. Então, é a entrada da metionina no processo. Bem fácil. Dentro do ribossomo, eu vou encontrar os locais de entrada desses aminoácidos, desses transportadores com aminoácidos. Eu tenho sítio A de aminoácido, sítio P de proteína. O primeiro, a metionina, entra no sítio P. Tudo bem? Iniciei, subunidade menor, subunidade maior, se fecha com o RNA mensageiro ali no meio. Então, é isso que você está vendo aqui, ó. Subunidade menor, subunidade maior, RNA mensageiro aqui embaixo e a metionina sendo trazida. A UG é o códon da metionina, o AC é o anticódon. Fiz a minha iniciação, eu entro na fase de alongamento. Esse RNA vai ser lido pelo meu ribossomo. E aí, novos aminoácidos vão entrando nesse sítio que eu chamei de sítio A. Os transportadores vão saindo pelo sítio de saída, que é o sítio E. Lembra de saída em inglês, tudo bem? Até que eu chegue na fase de término. O que vai ser minha fase de término? Quando eu chego na minha fase de parada. Tá bom? Encontrei um códon de parada, minha proteína está pronta e eu finalizo o processo. Iniciação, alongamento, término. Agora, um outro ponto muito importante quando a gente fala de síntese de proteínas são as mutações. Eu posso ter mutações de 3 formas. E o que é uma mutação? É uma mudança no meu DNA que muda o meu RNA. Eu posso inserir um novo nucleotídeo. Então, uma adição ou inserção. Se a gente olhar para cá, é fácil de eu entender o que aconteceu. Separa sempre de 3 em 3, ó. Separei aqui os 3 primeiros. Quando eu faço a minha inserção, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Antes eu tinha GAT, passei CAT, passei a ter CGA. Esse G entrou aqui. Isso vai gerar uma alteração. A deleção, eu estou tirando. Estou deletando. Olha aqui, ó. Estou tirando essa adenina. Então, vou separar de novo de 3 em 3. GTC, antes era GAT. Preste atenção numa coisa. Na inserção, eu empurro os próximos à frente. Na deleção, os próximos nucleotídeos que estão à frente, eles são trazidos para trás. Então, aqui, ó, como esse A saiu, o T pula para trás, o C pula para trás. Ele veio para cá. E assim sucessivamente. Tudo bem? E a gente tem a substituição. Substituição não vai mudar a quantidade. Só vai mudar quem é o
meu nucleotídeo ali. Então está mexendo só na minha base mesmo. Eu tenho aqui, ó, essa mudança era TGG, passou a ser TA. Então eu tenho um A, uma adenina, no lugar de onde eu tinha uma guanina. E essa é a minha substituição. É importante eu entender isso porque quando eu falo dessas mutações, eu posso ter uma mutação então sendo silenciosa. Gerou uma mutação, pensando lá naquela mutação por substituição. Eu substituí a adenina por guanina do meu DNA. Isso vai mudar a uracila por uma citosina no RNA mensageiro, mas o meu aminoácido não mudou. Tive uma mutação? Tive. Mudou a estrutura primária da proteína? Não mudou. Tá bom? Nós temos mutações com perda de sentido. Quando eu falo em perda de sentido, significa o quê? Eu tive uma mutação e mudei o aminoácido que entrava ali. Ao mudar o aminoácido que entrava ali, eu vou obrigatoriamente fazer uma proteína diferente, porque eu mudo a estrutura primária. Tudo bem? Pensa, por exemplo, no caso da anemia falciforme. Nós já falamos sobre isso antes aqui no canal. E temos também as mutações sem sentido. Mudei o meu códon. A mudança do meu códon fez com que eu tivesse uma parada. E aí a minha proteína ela vai ficar completamente diferente. Eu inseri um códon de parada no processo. Tranquilo? E a gente fecha aqui essa parte de síntese proteica. Valeu, galera. Bons estudos. A gente se vê na próxima.